Bom, a gente fala sobre esse cenário porque a agenda global de minerais críticos já está definida. O desafio agora é transformar o consenso em tecnologia, em dados, regulação, cadeias produtivas reais. Assunto para o nosso colunista da CNN Infra, Gustavo Roque, que vem participando aí dos principais eventos de mineração e de inovação no Brasil e no exterior. Já deve estar em um deles, inclusive, Gustavo. Bem-vindo, uma boa tarde para você. Boa tarde, Muriel. Boa tarde a todos. Exatamente, estou aqui em Lima, no Peru, para o Fórum Mundial de Mineração. Tem trazido uma agenda um pouco diferente do que eu imaginava, viu? O destaque do que você tem achado aí sobre essa agenda diferente. Eu confesso que eu vim para cá achando que eu ia ver um pouco do que se repetiu nos primeiros eventos. Hoje é o primeiro dia, a primeira manhã, mas eles começaram com três palavras que deram um ritmo e acredito que vai dar o ritmo do evento nos próximos dias, que foi confiança, transformação e tecnologia. Então, ainda que tenha tecnologia ali, que vai precisar muito, tanto como demandante de minerais críticos, mas também para poder acelerar o desenvolvimento das operações, nesse processo de transformação, mas eles falam muito de confiança, confiança com as comunidades, confiança com os governos, uma mineração responsável. Então, a parte da manhã foi muito focada nisso, diferente do que eu vi nos outros eventos, que tocava nesse tema, mas não tratando como pauta principal, como está sendo até o momento. Muito legal. E ao mesmo tempo a gente está falando sobre essa agenda de minerais críticos, que a agenda global ela está posta, né? Principalmente quando a gente olha para o cenário de grandes países, países que saem na frente quando a gente olha para esse cenário. Eu aproveito para te perguntar de que forma que você acha que o Brasil ainda está se posicionando, o Brasil está tentando avançar nessa pauta, o quanto está avançando na comparação com países do mesmo nível do Brasil, por exemplo, e olhando para países já desenvolvidos. Eu vejo com dois aspectos. O primeiro, eu vejo avanço sim, tá, Muriel? A gente tem falado isso nas últimas semanas. Eu acho que começamos a sair um pouco das discussões e avançar para um olhar mais estratégico. Uma prova disso foi o relatório publicado pelo SEB semana passada, um relatório denso de 300 páginas, mas que ele começa a trazer ações estratégicas de forma mais estruturada. Então, por exemplo, eles dividem em três partes e uma dessas partes é dar ênfase naquela aptidão que a gente tem, que é a aptidão de mineração. Então, eu vejo esse avanço ocorrendo. Agora, o que eu vejo construindo, e isso pontua aqui um pouco hoje em Lima, uma abordagem que, como nós vamos ter uma demanda de minerais muito grande, a gente sempre cai naquela curva do tempo que uma mina sai da pesquisa até ficar pronta. O que eles debateram hoje aqui foi que essas minas não vão ficar prontas a tempo de atender a demanda, o que isso impacta um pouco a gente, porque todos esses projetos, por exemplo, de terras raras, são projetos que precisam ficarem prontos, começar a produzir. Então, a abordagem que eles trouxeram aqui foi interessante, que eles mostraram que em 25 minas de cobre, por exemplo, são responsáveis por 10% da produção mundial. Então, o olhar deles não vamos falar de abrir novas minas de cobre, vamos olhar para aumentar a eficiência dessas minas existentes, facilitar a ampliação delas, aumentar a conversa com o poder público. Então, essa estratégia que eles trouxeram aqui em Lima hoje, ela desacelera um pouco o olhar para as novas minas. Isso elimina a necessidade de novas minas? De forma nenhuma. Mas eles conseguiram desviar um pouco a atenção para as operações já existentes aqui. Outro ponto também, Gustavo, que eu aproveito para te perguntar também pelo que você tem acompanhado por aí, a gente viu G7, a gente viu OCDE avançando em questões de restrições, até mecanismos de segurança, de supply chain. Como é que você enxerga esse cenário? A gente está entrando talvez numa era de um protecionismo mineral. Como é que você enxerga o Brasil nesse cenário e quanto que isso pode impactar o Brasil? Assistindo agora há pouco a reportagem que o Gabriel Garcia trouxe para a gente, vendo o comissário falar, duas coisas me ficavam na cabeça enquanto eu assistia. O primeiro é o seguinte: a Comunidade Europeia, mais uma vez, a União Europeia, mais uma vez, falando de assinar um MOU. Então, esse entra para a lista dos MOUs que o Brasil já assinou. Como que nós vamos equilibrar todos esses MOUs? Eventualmente, a gente vai ter que fazer alguma coisa com o governo americano também. Então, fico intrigado de ver como que todos esses MOUs vão ser postos à mesa e vão começar a se integrar. E o próprio comissário disse que ele não acredita no G1, no G2, que ele acredita em multilateralismo. E pensando nesse multilateralismo, é inevitável, a gente pode ter acordo com a União Europeia, podemos ter com a China, mas é inevitável não termos algum acordo com os Estados Unidos. E se você for pensar, quem são as grandes empresas que demandam data center? Estão nos Estados Unidos. A indústria bélica, onde está? Está nos Estados Unidos. Qual que é o país que tem uma matriz energética muito abaixo de carvão
que vai demandar bastante soluções como energia eólica, solar e tudo mais, é os Estados Unidos. E se isso não for bem costurado, pode cair no que aconteceu agora com a China essa semana, que está vetando o fornecimento de alguns insumos para empresas americanas, que acabou impactando empresas brasileiras que foram adquiridas recentemente. Então, construir essa articulação e essa estratégia global, ela vai ter que ser muito bem feita, sim, porque o protecionismo está ocorrendo, mas o Brasil vai ter que saber colocar isso de alguma forma, além dos MOUs que têm sido criados, né? Pois é, o Brasil, na sua avaliação, Gustavo, ele está realmente conseguindo capturar valor, olhando para refino, ou está, no fim das contas, só exportando minério bruto? Como é que você enxerga também? Eu tenho uma visão não é que eu critico, eu sou um pouco mais realista quando a gente olha tanto para essa necessidade de agregar valor no refino, como se a exportação do minério que nós não fizéssemos hoje, ela não tivesse um valor agregado no seu processo. A gente pode pegar como, por exemplo, o minério de ferro, né, que muita gente fala, a gente está exportando a nossa riqueza. Mas se você for pensar na cadeia do minério de ferro, há um beneficiamento desse material que é extraído, ele precisa ter sua qualidade elevada, várias empresas começam a produzir o minério verde, esse minério ele vai ter uma contribuição muito grande para siderúrgicas na China ou ao redor do mundo. Você tem toda uma cadeia ao redor da indústria do minério de ferro para produzir equipamentos, novas tecnologias. Você tem os impactos dos recursos incentivados que geram uma riqueza social para apoio em cultura, esporte, programas dos idosos e das crianças. Então, eu acho que nós temos simplificado muito essa discussão de agregar valor. Existe uma agregação de valor da forma como é feita hoje e você pode ampliar isso ao longo da cadeia. Então, eu tenho tratado com bastante cautela, Muriel, porque a gente precisa lembrar que essa mineração que tem hoje, ela é responsável por um percentual, uma contribuição gigantesca na balança comercial, uma contribuição gigantesca no PIB, e se não gerasse valor, ela não seria tão representativa assim. Também, Gustavo, que eu aproveito para te perguntar, a gente tem visto um esforço do G7, OCDE, vários países que participam desses blocos, desses grupos, se esforçando para não depender tanto da China. O quanto que eles têm conseguido diante desse cenário? A China ainda vai continuar e vai garantir essa dependência desses países por muito mais tempo? Como é que você enxerga? A divisão é que eles não têm conseguido superar. Nós vamos continuar dependentes durante um bom tempo ainda. As ações estão sendo construídas, mas tem que ter uma clareza de que, num horizonte de tempo, isso não vai. Eu não acredito que isso ocorra antes de 2030, porque você vai ter que desenvolver toda a base tecnológica. E muitas vezes, quando a gente fala, por exemplo, um eventual acordo com a União Europeia, a União Europeia, talvez dos três grandes atores, né, é a que tem a menor desenvolvimento tecnológico, menor conhecimento tecnológico nesse refino das terras raras ou no desenvolvimento disso. Então, não vai ser algo que vai acontecer. E, em paralelo, a gente precisa lembrar que a China não está parada, né? Porque se a China tivesse parada e o resto do mundo estivesse tentando alcançá-la, seria uma coisa. Mas a China ela continua acelerando com seus programas de desenvolvimento profissionais, com investimento na base que tem, e inclusive no olhar para novos materiais. Então, eu acho que é uma corrida complexa. Esse gap que existe entre o resto do mundo e a China, ele vai perdurar durante um bom tempo. Mas o importante é começar, né? A gente começar a ter um movimento e entender como que isso vai ser desenvolvido ao longo do tempo e criar estratégias para que não ficamos refém, como aconteceu agora nesse movimento da China, que ela simplesmente barra as exportações. A gente sabe que o Brasil está logo atrás da China quando a gente olha para esse espaço realmente de minerais. O quanto que, diante desse cenário, o Brasil pode virar e transformar isso em moeda de troca, como a gente já tem visto esse interesse por parte de diversos países? O Brasil pode ser, talvez, uma opção viável para substituir a China ou não? Tem dois pontos interessantes, né? A gente acabou de ver uma matéria anterior que o Gabriel Garcia trouxe, falando da questão das tarifas dos Estados Unidos. É interessante ver como que as discussões elas estão separadas. Você vê uma discussão falando sobre acordos de minerais críticos e agregação de valor, e depois você vê outra discussão sobre as tarifas. E, em momento algum, eu estou vendo essas discussões integradas. Por que não há uma discussão de redução de tarifa associada ao fornecimento de minerais críticos, à agregação de valor? Então, esse é um ponto que eu ainda não consegui encontrar respostas para ele, mas eu fico
intrigado do porquê que o Brasil não está levando as discussões para esse ponto. O Brasil, num primeiro momento, ele pode ser um player que vá, de alguma forma, se contrapor à China, mas eu vejo muito mais no fornecimento, primeiro, do material, do minério, ainda sem beneficiamento, porque a gente vai ter que desenvolver essa cadeia, e, eventualmente, as parcerias internacionais, como já tem sido feito por algumas empresas no Brasil, que parte desse beneficiamento vai ser lá fora, ela ocorra. Porque se nós tentamos interiorizar tudo de uma forma, e aí eu volto um pouco no estudo no estudo da SEBRE da semana passada, nós não conseguimos abarcar tudo isso. Não temos mão de obra, não temos conhecimento na escala e na dimensão necessária ainda, e não temos os laboratórios, tudo que é necessário. Então, é importante dividir a estratégia e entender onde que nós queremos ser relevante primeiro e onde que nós queremos e entendemos, né, de forma genuína, que precisamos evoluir para, então, conseguir ocupar esse gap que existe com a China. Muito bem, Gustavo Roque, colunista da CNN Infra, sempre muito importante te ouvir para entender um pouco mais em que posição que a gente está quando a gente fala de minerais críticos. Obrigada, bom trabalho para você por aí, viu? Obrigado, Muriel. Uma boa tarde a todos. Boa tarde, obrigada.